Olá, tudo bem? Estamos diante de mais uma aula e na nossa aula de hoje veremos sobre a próxima parte do nosso assunto, que é aves do céu e lírios do campo. Para começar, vamos para Mateus capítulo 6, do versículo 26 até o versículo 30, que está escrito o seguinte: Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Vamos orar para começar nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos por tudo, Pai, por cada ensinamento. Graças te damos, Pai, porque tu cuida de nós, tu nos guarda, tu nos ilumina. Tu é o nosso Pai, aquele que não somente é o nosso Deus, mas é o nosso cuidador, nosso guardador, que faz tudo por nós, aquele que entregou seu único filho pelos nossos pecados. Obrigado, Pai, mais uma vez, e que a tua palavra venha tocar em nossos corações e tocar em corações de todos aqueles que ouvirem a tua palavra, Pai. Que o teu reino venha sobre nós e assim te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vimos na nossa aula anterior a introdução de todo esse versículo, onde Jesus ele começa o versículo com uma afirmação. Qual é a afirmação? Não se preocupem. Não andeis ansiosos. Essa afirmação, Jesus está sendo muito pertinente aqui, a ponto de que ele não só faz essa afirmação dizendo não andeis ansiosos, como ele apresenta ainda pontos para você não andar ansioso. Então, é curioso, por que Jesus ele se apresenta tão pertinente nesse ponto? Então, Jesus, como a gente viu na aula passada, ele está combatendo aqui não só qualquer tipo de preocupação, mas não andeis ansiosos com o que comer, com o que beber e com o seu vestuário. Comer, beber e vestuário, se a gente for para pensar, nada mais se trata do que sobrevivência. Porque para sobreviver nós precisamos de comida e bebida, e até vestuário, de certa forma. Então Jesus está se preocupando com elementos básicos. Então, o que ele está dizendo para nós? Não se preocupem quanto à sua própria sobrevivência. Porque, querendo ou não, para muitas pessoas, a vida delas se resume a isso. Se resumem com elas se preocupando com o que eu vou comer hoje, com o que eu vou beber, com o que eu vou me vestir. Jesus ele está mostrando uma coisa, isso é a mentalidade do mundo. O mundo tem essa mentalidade. Mas nós, como os filhos de Deus, cristãos, nós não temos essa mentalidade. Pois ele diz, são os pagãos que buscam essas coisas. Nós não somos pagãos, somos filhos dele. Mas, como a gente viu, na aula passada a gente introduziu vendo essa afirmação, não andeis ansiosos. Agora, Jesus apresenta argumentos, porque ele não só apresenta a afirmação, como ele ainda argumenta para nós. Então, vamos lá, vamos ver que argumentos que Jesus se apropriou aqui. Então, vamos entrar no seu primeiro argumento. Versículo 26. Observai as aves do céu.
Primeira coisa que a gente precisa se fechar é a palavra observar. O que significa observar? A gente pode se confundir muito, mas quando Jesus utiliza a palavra aqui observar, o que é observar? Quando eu digo para você, observe o céu, eu estou mandando você analisar cautelosamente o céu? Não. Não estou dizendo para você olhar de forma muito especulada e complicada o céu. É apenas olhar. Quantas vezes você já parou para observar a natureza em si que Deus criou? E quando eu digo observar, não é nenhum olhar muito complicado, tentando entender as coisas. Quando Jesus usa esse vocabulário olhar ou observar, ele, na verdade, só quer dizer pra gente apenas olhe, perceba. Ele só queria que a gente olhasse para o céu e, de fato, só olhasse as aves. Não que a gente elaborasse muita coisa ou buscasse um olhar complexo e a gente analisasse toda a estrutura das aves, comportamento, nada disso. Só olha as aves. O que a gente percebe olhando as aves? Elas estão bem vivas, cantando cânticos, lindos cânticos. Sabe por quê? Porque elas ensinam algo muito importante para nós, é o que Deus, é o que Jesus quer que a gente veja. Jesus está dizendo o seguinte para nós: a verdade está diante dos seus olhos. O problema é que vocês não param para observar. A gente não para observar. E o que as aves estão querendo revelar aqui para nós? Elas revelam o seguinte: elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam. O que significa semear? Semear é elas plantarem, seria elas plantarem o alimento. Plantar ali uma muda de algum alimento. Colher seria basicamente elas colherem o alimento. E armazenar seria tratar o alimento e armazená-lo para comer, né, para ter provisão futura. Elas não fazem nenhum dos três. E ainda assim, vemos as aves voando pelos céus, vivas, bem. Por quê? Porque Deus as sustenta. Mas qual é a lição que as aves estão querendo ensinar aqui para nós? O que as aves estão querendo ensinar aqui para nós é uma coisa muito importante. Primeira coisa que ele está querendo ensinar aqui para nós. Ele não está querendo ensinar a nós a sermos preguiçosos. Por quê? Uma grande deturpação que existe sobre esse versículo são pessoas que acreditam que, não, quando Jesus diz que eu não tenho que me preocupar com o que comer, com o que beber, é porque eu não preciso ir buscar essas coisas. Basta eu ficar em casa que Deus vai prover seu alimento. Muito errado. Em nenhum momento, Deus disse que você não tem que fazer nada. E não é isso que ele quis dizer usando esse exemplo. Eu quero que você pense o seguinte: o homem ele foi criado para trabalhar e não para ser preguiçoso. Gênesis 3:19. Os pássaros não trabalham. Mas nós temos sobre nós uma coisa que os pássaros não têm, que é o quê? Uma determinação de Deus. É determinação do Senhor que a gente trabalhe. Lá em Gênesis 3:19 está escrito: no suor do teu rosto comerás. Diferente das aves, o homem, ele cultiva seu alimento, ele semeia. O homem, ele colhe seu alimento, ele trabalha para isso. Ele produz seu alimento. O homem armazena seu alimento. Ok? Então, já deixando esse ponto muito claro, o que Jesus não está dizendo aqui é não faça nada. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui para nós? Ele está querendo mostrar uma coisa muito simples.
dependência. As aves dependem de Deus. E nós devemos fazer as coisas, sim, mas dependendo do Pai. As aves, elas não controlam o futuro. Elas não controlam as coisas. Elas não têm a capacidade de semear. Elas não têm a capacidade de colher. Elas não têm a capacidade de armazenar. Mas ainda assim, elas continuam sendo sustentadas pelo Pai. Continuam sendo sustentadas. Por quê? Pela provisão do Senhor. E detalhe, ainda é errado pensar que esse versículo quer dizer para nós não fazer nada, porque os pássaros também não fazem nada. Os pássaros correm atrás do seu alimento. O alimento não cai na boca deles. Então, isso é muito importante. Deus sustenta. Nada acontece por acaso, nada acontece por sorte. Um ponto que eu quero citar aqui nessa aula, que é muito, muito, muito importante. Quando a gente fala de providência divina, estamos falando de um tópico que, de certa forma, é sensível para muitas pessoas. Muitos descrentes não acreditam nisso. Mas é uma lição fortíssima para nós. Já parou para pensar? Quando você vai para um lugar e você encontra um conhecido lá, aí você pensa, nossa, que coincidência eu ter visto você aqui. Uma coisa eu falo a vocês. Neste mundo não existe coincidências. Para nós pode parecer mera coincidência, mas aquilo já foi determinado pelo nosso Senhor, porque tudo contribui para o plano de Deus em nossas vidas. Se aquela pessoa apareceu na nossa vida, entrou na nossa vida, é porque Deus pôs ela para entrar na nossa vida. Se aquela pessoa saiu da nossa vida, foi porque Deus a tirou da nossa vida. Se nós hoje temos o que comer, o que beber, é porque Deus pôs alimento, pôs a bebida na nossa mesa. Se você hoje pode escolher que blusa você quer vestir, que short você quer vestir, é porque Deus te deu essas vestimentas. A verdade é que não existe acaso, não existe sorte, nada funciona mecanicamente, não existe meras coincidências. Tudo, toda providência divina vem de Deus. Tudo vem do Senhor, tudo foi determinado por Ele, planejado por Ele, trazido por Ele. E nós dependemos dele para tudo, incluindo para o básico. Se Deus determinar que você não terá o que comer, você não terá o que comer. Você pode ter dinheiro. Um homem pode estar fazendo uma plantação muito grande. Ele tem ali alimento para poder estocar por um ano. Mas se Deus determinar que aquela safra ela vai vingar, mas vai falecer, assim acontecerá. Se Deus determinar que não vai chover e acabar com a safra, assim acontecerá. Tudo, até no básico, você depende de Deus. Por isso que eu digo, se hoje você tem o que comer, você tem o que beber, é porque Deus está nos sustentando. A mim e a todos nós. Ele nos sustenta. Então, a partir desses versículos das aves, nós temos duas grandes deduções, muito importantes. Primeira grande dedução: vosso Pai Celeste a sustenta. A gente vê aqui no versículo 26, onde ele diz: observe as aves do céu, como a gente viu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celeste as alimenta, as sustenta. Primeiro ponto
importantíssimo de ser ressaltado aqui. Jesus não diz o Criador a sustenta, o seu Criador a sustenta. Ele diz, vosso Pai a sustenta. Para que ele está falando isso? Para os discípulos e para o povo que estava ouvindo ele. Observem elas. O vosso Pai a sustenta. A gente vê aqui uma diferença muito sutil. Jesus ele está sendo aqui, ó, sutil, é uma palavra sutil, mas que faz uma diferença muito profunda. As aves não participam de qualquer providência. Elas participam de uma providência geral. Isso significa o quê? Que Deus não é o pai das aves. Ele é o criador das aves. Ele as criou. Mas ele não é o pai delas. E as aves são sustentadas, o que para elas ele é o criador. Só que, para o crente, ele já não é mais um criador. Não só um criador, melhor falando. Ele nos criou, sim, então ele é o nosso criador. Mas ele não é só o nosso criador, ele é o nosso Deus. Mas ele não somente é o nosso Deus, como também ele é o nosso Pai. Ele para nós é uma grande parte, ou melhor, ele é a nossa família. Por quê? Porque ele é o nosso Pai. Ele nos criou e ele se faz nosso Pai. E nós somos todos da família de Deus. Isso é lindo, é espetacular, essa afirmação. Isso significa uma coisa. Os pássaros são sustentados pelo nosso Pai. O nosso Pai as sustenta. Eles recebem uma providência geral. O que é a providência geral? Aquela providência que muitos recebem, incluindo os descrentes, incluindo os injustos. Porque Deus, ele não é só Deus dos justos, mas ele também é Deus dos injustos. Ele faz brilhar o sol sobre justos e injustos, não é? Pois é. Então ele é criador e Deus dessas criaturas. Mas para nós ele é muito mais do que isso. Ele se faz o nosso Pai e ele nos chama de filhos. Pensa comigo da seguinte forma. Pensa num pai terreno. Já parou para pensar no quão cabuloso seria? No quão, vamos dizer, indecente, o quão horrível seria um pai cuidar muito bem dos seus animais de estimação. Tá ali cuidando muito bem, ele cuida muito bem dos passarinhos, dos animais que ele tem de estimação. Mas ele negligencia os cuidados com o filho dele. Já parou para pensar numa completa, absurda afirmação que seria isso? Cuidar muito bem dos animais, mas negligenciar os cuidados com o próprio filho? Pois é. Você acha que isso vai acontecer? Não vai. Um pai que cuida muito bem dos bichos, ele jamais vai negligenciar os cuidados com o próprio filho. Seria absurdo. Completamente absurdo. Agora a gente entra nesse raciocínio lógico e óbvio que Jesus está querendo trazer aqui para nós. Se Deus cuida das aves, que são apenas bichos, Deus apenas a sustenta com provisão geral. Deus é apenas criador delas. Se Deus cuida deles assim, se Deus dá providência a eles, se Deus a sustenta, o Pai não vai fazer muito mais ainda pelos seus filhos? Não? Pois é. Esse é o raciocínio que Jesus está querendo que a gente chegue. Não é óbvio. É isso que ele está falando para nós. Não é óbvio. Se Deus sustenta a toda a sua criação, onde ele é o seu criador e seu Deus,
Ele não vai cuidar melhor ainda dos seus filhos, aqueles que ele chamou para ser dele? Pois é. Se Deus cuida muito das aves, quanto mais ainda cuidará dos seus filhos. Esse é um problema muito grande do homem ansioso. O homem ansioso acaba por esquecer quem Deus é. O homem ansioso esquece quem ele mesmo é. Ele esquece que ele é filho de Deus e que Deus é o pai dele. Ele esquece completamente. Então, temos muitas pessoas que não confiam em Deus, incluindo crentes que se dizem ser crentes, mas na hora de confiar, acabam não confiando. Cuide, pois Romanos 8 mostra que nós somos de Cristo. Nós fomos chamados para viver uma vida pelo Espírito. E nenhum crente que, vamos dizer, como diz o próprio Mateus, quem não conhece a mim, não conhece o Pai, assim como quem não conhece o Pai não conhece a mim. Então, crente que não conhece a Cristo, não confia nele, esse crente não pode falar Abba Pai, clamar pelo Pai, porque ele não confia no Pai. Por isso, somente aqueles que têm o Espírito Santo se permitem chamar Abba Pai. Quem não conhece Deus como Pai, ouçam muito bem essa afirmação. Inevitavelmente viverá ansioso. Inevitavelmente. Porque não conhece o Pai. Não conhece Deus como Pai. A ansiedade, ela só revela em nós uma dificuldade tremenda de descansar na paternidade de Deus. E isso nos leva à segunda grande dedução. Versículo 26, parte C, final. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Essa afirmação é tremenda, é esplêndida, é espetacular. O argumento de Jesus aqui é o seguinte, ele não vai do maior para o menor, como geralmente muita gente pensa. Ele vai do menor para o maior. Ou seja, a gente entra num ponto muito importante aqui, e eu quero ser muito cuidadoso em apontar esse argumento aqui. Eu quero ter muito cuidado. Que é a dignidade do homem. Esse é um dos pontos profundos do capítulo. O que o mundo moderno diz? O mundo moderno afirma que o homem precisa conquistar dignidade com seus feitos. A igreja diz que a dignidade do homem, ela já está corrompida. A igreja também prega que a Bíblia, ela humilha o homem e a sua natureza. Humilha. Tá aqui. É porque a palavra de Deus humilha o homem. O argumento que o autor do livro cita é muito interessante. Por quê? Porque o autor do livro, ele cita que, na verdade, é o contrário. Não é que a Bíblia humilha o homem, pelo contrário. A Bíblia, ela exalta o homem. Talvez a gente pare por esse momento aqui nessa aula e pense, pronto, agora ele está dizendo hipocrisia. A Bíblia exaltar o homem? Quando eu falo exaltar, não digo exaltar mais do que Deus. Deus é o ser todo-poderoso, o maior, o exaltado acima de tudo. Mas eu quero que você pare para observar o seguinte. O que o homem é sem Deus? A ciência tenta explicar. Dizer que Deus não existe, que o homem vem
sei lá, de uma explosão, um acidente biológico, que a gente descendeu, sei lá, dos macacos, ou que a gente nada é do que uma matéria que foi se organizando com o tempo, produto da natureza. Mas a Bíblia diz o seguinte: o homem, ele foi criado por Deus. Mas ele não só foi criado por Deus, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem possui uma dignidade única, o único ser que reflete aquilo que Deus é. Pense nisso. O homem, ele possui coisas que nenhum outro ser tem. Alma eterna. O homem, ele possui não só o corpo, mas ele possui a alma que algum dia vai para a eternidade. Ele tem mente. Nós somos seres pensantes que raciocina. Uma grande, vamos se dizer assim, uma grande bênção divina que recebemos dele, nessa nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gente, nós fomos postos para tudo estar sobre o nosso domínio. Deus entregou tudo sobre o nosso domínio. E a gente vem dizer que a Bíblia está aqui para humilhar o homem, ela está aqui para exaltar o homem. Não esqueça, você não é qualquer coisa, você é a imagem e semelhança de Deus. Para quem mais o seu filho puxaria? Não é? Não é o que a gente pensa? A gente olha para uma pessoa e pensa, puxa, ela é a cara do pai ou a cara da mãe. Nós puxamos para o nosso pai. Ele é o nosso pai. Então, uma frase muito boa para a gente pensar. A dignidade humana, ela existe, mas ela só existe dentro da visão bíblica. Quando eu falo dignidade, não é essa dignidade do mundo, não. Assim, é dignidade bíblica. Então, vemos a verdadeira grandeza do homem em um homem com o qual conhecemos e chamamos ele de Jesus. Jesus, ele revela o verdadeiro homem, a verdadeira humanidade. A gente vê naquilo lá, o exemplo perfeito da dignidade humana. E detalhe, ele não veio de um palácio, de linhagem nobre. Ele não veio e ele não nasceu em grandes palácios, em grandes reinos. Antes, ele nasceu num estábulo. Um homem humilde, simples. E ainda assim, vemos nele exatamente a pura dignidade. Vemos o que realmente é pureza, perfeição humana. Então, para a gente concluir esse argumento das aves, pense comigo. Mateus 10, versículo 29 ao 31, fala exatamente sobre isso. 10, do 29 ao 31, está escrito: Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Olha só o argumento dele aqui. Vocês valem muito mais. Ou seja, nenhuma ave cai sem o consentimento do pai. Será que ele vai negligenciar os seus filhos?
Não vai. Não vai. Como o próprio Jesus disse, vós valem muito mais que muitos pardais. Ainda, antes de chegarmos no próximo argumento, a gente tem um ponto aqui a se ressaltar, que Jesus está querendo nos ensinar aqui. Percebam que antes dele falar sobre os lírios, ele abre uma espécie de parênteses aqui. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Esse versículo é um tapa na cara. Para mim é um grandíssimo tapa na cara. Em outras versões, está escrito: quem pode acrescentar um côvado sequer ao cursor da sua vida? A gente pode entrar aqui no ponto principal. O que Jesus está abordando aqui? A ansiedade, principalmente. Só que, o que ele está querendo falar aqui? Não vamos entrar aqui na discussão do que significa côvado. Côvado, biblicamente, é algo entre aproximado 45 centímetros. 45 centímetros, mais ou menos. Para a gente ter uma ideia. Agora, cursor. Não vamos entrar em discussão, porque cursor tem vários significados. Pode ter mais de um significado que significa cursor, né? E côvado também pode significar tamanho de alguma coisa em específica. Mas vamos ser diretos ao ponto. Cursor da vida, ele está sendo muito claro. O tempo nosso de vida aqui na Terra. Não envolve nenhum outro aspecto a não ser esse, o tanto que nós viveremos nesta Terra. Então, o que ele quer dizer aqui? A sua ansiedade resolveu alguma coisa na sua vida até agora? Hã? Pois é, a ansiedade, ela acrescenta alguma coisa na sua vida? Não. Na dica de nada. Ela não prolonga a sua vida. Ela não acrescenta em nada na sua vida. Na verdade, ela mais atrapalha. Ela não controla a sua vida. Porque lembra quando a gente viu sobre a ansiedade? A ansiedade envolve muito o quesito de a pessoa ela querer ter o controle da própria vida. Mas pelo contrário, a ansiedade, ela não te dá controle nenhum. Ou seja, preocupação e ansiedade não produz nenhuma espécie de soberania. Nada. Então, para que serve a ansiedade? Para nada. É um negócio completamente inútil. Não serve para nada. Quem de vocês, por mais ansioso que esteja, consegue acrescentar um segundo sequer à sua vida? E isso mostra o limite do poder humano. O ser humano ele tem um limite. Homens fazem de tudo para querer contornar isso. Homens estudam, planejam, investem, eles controlam tudo. Eles estudam muito. Eles se planejam, eles investem em produtos, investem em alimentação, investem em bebidas, investem em médicos, investem em tantas coisas e eles tentam controlar tanta coisa, mas nada adianta. Como a gente viu, tudo acaba. Primeiro ponto, tudo acaba. Não adianta. Pessoas que se matam tentando controlar sua própria beleza, manter a beleza física, e elas lutam, mas não adianta, o tempo vai deteriorar. Pessoas que tentam controlar sua vida, mas o ser humano ele não tem poder para controlar nem o início da vida e nem o fim da vida. E aqui vamos entrar num argumento muito poderoso. Os médicos, muito importantes inclusive, deixando esse argumento bem claro aqui, os médicos são muito importantes, muito essenciais para nós, para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Mas os médicos também não têm poder sobre isso. O que vocês acham que deixa os médicos perplexos?
até hoje, muitos médicos ficam tristes e ficam sem ter o que pensar sobre a situação. Pessoas que possuem a mesma doença, uma luta contra a doença e sobrevive. A outra luta contra a mesma doença e ela vem a falecer. E os médicos nunca sabem, ou até conseguem cientificamente explicar o que fez uma sobreviver e a outra morrer, mas eles não conseguem explicar o porquê que isso acontece. Muito simples. Não é eles quem determinam quem vai viver e quem vai morrer. O ser humano não tem esse poder. Ou melhor, pense nos milionários. Compram médicos, compram conforto, compram qualidade de vida, compram tratamento. E ainda assim, vemos pessoas que não têm tudo que esses milionários têm viver mais do que muitos milionários. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos, nem com qualquer dinheiro do mundo, comprar mais um segundo sequer da nossa vida. É o grande mistério da vida. Os médicos, eles ajudam, eles servem, eles tratam, mas quem determina se você vai viver e vai morrer não é eles. A vida continua sendo uma dádiva divina, dada por Deus. Então eu te pergunto, para que tanta agitação? Se você não tem de como forma nenhuma controlar a sua vida, para que tanta ansiedade? Tá preocupado com o amanhã, com o que vai acontecer depois de amanhã, semana que vem? Não sabe nem se você vai terminar seu dia vivo hoje. E tá preocupado com amanhã? Eu afirmo com segurança a vocês que essas pessoas, esses milionários, não têm nenhuma vantagem sequer sobre os mendigos de rua. Nenhuma. Porque Deus vai fazer com que o milionário viva até onde ele quer. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. E aquele mendigo também. Para que tanta agitação? Uma coisa que eu penso comigo é que encontramos tanta dificuldade no mundo, pessoas passando fome real, problemas real, onde a pessoa lá de fato não tem o que comer, não tem o que beber, pessoas que lutam para sobreviver, e nós aqui, tendo tudo, tudo, e a gente reclama tanto, a gente fica tão ansioso com as coisas, com o amanhã, com depois de amanhã, a gente fica tão preocupado com o quê? Apenas reflitam nisso. Reflita. A gente vai agora, então, para o próximo argumento. Os lírios dos campos. Olha a palavra que Jesus utiliza agora. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Ou, em outras versões, considerai, que é a mesma coisa. Observe, perceba, contemple. Os lírios, o que são os lírios? É muito legal o fato de Jesus ter usado os lírios aqui. Para quem está no Brasil, ou especificamente na região aqui Amazonas, não vai encontrar lírio com facilidade. Eu mesmo não sei, eu nunca vi um lírio, pessoalmente. Mas os lírios, na época de Jesus, era uma planta muito comum, que todo mundo conhecia. Não era nenhuma planta excepcional. É algo muito comum. Eu imagino que deve ser algo muito comum daquela região na época em que Jesus estava. Então, Jesus, ele está dizendo para nós, tá vendo essa flor?
Essa flor comum aqui, essa flor qualquer, essa simples flor, nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como essa simples flor. Jesus, ele fala das flores como algo comum, algo simples, e também como algo transitório, porque ele diz: se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Essa passagem, ela é linda, esplêndida. Porque isso tem muito a ver também com, por exemplo, a minha vida. Eu tenho o suficiente para viver, ou se tenho. Na verdade, eu tenho mais do que o suficiente para viver. Sabe por quê? Porque Deus, ele nos veste com impressionante beleza. Nem Salomão se vestiu assim, ou seja, nenhuma riqueza no mundo é capaz de imitar aquilo que Deus criou, é incapaz de imitar a beleza criada por Deus. Então, isso mostra algumas coisas para nós. Mostra que Deus também cuida da beleza. E quando a gente fala beleza, não é só aparência física. É além da aparência física. Ele não só cuida da sobrevivência, mas que beleza é essa? Ele adorna a sua vida, ele embeleza, ele manifesta beleza. É como um pai atendendo os desejos de uma criança. Uma criança, quando vai ao pai, pedir algum brinquedo. E aquela criança insiste muito, porque ela quer muito aquele brinquedo. Ela precisa daquele brinquedo para sobreviver? Não. Mas já pare para pensar o quão gostoso é para o pai atender o desejo do filho e dar para ele aquele brinquedo que ele não precisa, mas o pai dá com muito amor, muito bom gosto. E assim um pai embeleza a vida do filho. E isso mostra uma coisa muito maior sobre o nosso pai. Deus, ele não só é só o nosso suficiente, mas ele é abundante. Ele é abundante. Em tudo ele é abundante, tudo. Em amor e misericórdia, ele embeleza a nossa vida. É lindo. Vamos falar um pouco sobre o caráter transitório das flores para a gente entender melhor ainda essa passagem. Hoje existe e amanhã vão ao forno. O que isso significa? Significa que na época de Jesus, os lírios, essas plantas comuns, como elas eram muito comuns, elas eram cortadas e usadas nos fogos, nas fornalhas, como combustível, para manter o combustível aceso. Elas eram usadas como um mero combustível. Então, Jesus, ele está utilizando uma linguagem que tem a ver com o contexto em que o pessoal da época entendia muito bem. Por isso que é importante para nós entender também esse contexto. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Ele está usando uma linguagem que o povo entenderia com toda clareza. Se Deus veste os lírios, que hoje elas existem, mas amanhã vão ser usados como um mero combustível, elas vão ser jogadas no fogo para queimar. Ou seja, se Deus cuida dessas coisinhas frágeis, temporárias, meras coisas efêmeras, e o homem? Ele não vai embelezar o homem? Não vai cuidar do homem? Ou seja, aqui ele faz uma distinção muito poderosa. As flores, elas são temporais. São coisas que vão se deteriorar. O homem, ele tem uma característica essencial: eternidade. Nós estamos se encaminhando para a eternidade com o Pai. Diferente de nós, que muitas vezes damos mais valor às coisas que são temporais do que às coisas eternas, vocês acham que Deus vai cuidar mais do que é temporal do que aquilo que ele criou eterno, que somos nós? Nunca. E Jesus, ele aponta esse argumento muito fortemente.
Se Deus cuida dos lírios, desse negócio temporal, ele não vai cuidar de vocês que são eternos. O que vai voltar ao pó é o seu corpo, mas a sua alma vai caminhar para a eternidade. Então, se Deus cuida assim do que é temporário, quanto mais cuidará do eterno. É lindo. Quanto mais eu olho essa passagem, eu só penso, cara, é lindo. O meu pai cuida de mim num nível que não precisava, mas ele cuida. Ele se faz meu pai e ele também se faz o pai de vocês. Já agradeceu hoje pelo que você tem? Hoje, se você almoçou, se você jantou, se sua geladeira está cheia de comida, se você consegue escolher que blusa você vai vestir hoje, que short você vai vestir hoje, que sapato você vai usar hoje, já agradeceu a Deus por isso? Agradeça. Agradeça e agradeça continuamente. Porque isso é Deus te dando não só provisão suficiente, mas é Deus adornando a sua vida. Não vale você muito mais do que as aves? Será que você não é maior, não vale mais do que os lírios do campo? Será que se Deus cuida até do que é temporal, não vai cuidar do que é eterno, que pertence a Ele, nós? A ansiedade, ela tende a ignorar a providência de Deus. A ansiedade nos leva a não reconhecer a paternidade de Deus, nem o valor do homem. A ansiedade nos leva a ignorar a eternidade. Uma coisa importante a ser ressaltada aqui. Talvez você ore, pare para pensar e pense consigo mesmo. Nossa, eu tenho muito problema com ansiedade, então eu não sou um verdadeiro cristão. Inclusive, talvez você até pense, eu fui diagnosticado com um transtorno de ansiedade. Vixe, eu não sou cristão, eu estou condenado. Calma. O objetivo do nosso estudo hoje não é dizer que o fato de você ter problema com ansiedade significa que você não é cristão. Nós estamos no século da ansiedade, rodeado por coisas que nos levam a ter uma tendência ansiosa. Tudo bem? Acontece. Acontece. Não é porque você tem talvez algum transtorno de ansiedade que você está condenado de acordo com esse versículo. Jesus não quis dizer isso aqui. Na verdade, eu penso que esse capítulo é justamente um consolo para nós. Ele está querendo nos ajudar. Eu digo porque eu também tenho problemas com ansiedade. Hoje é muito comum ter problema com ansiedade. Então ele está querendo nos ajudar. Ele está querendo dizer para vocês, olha, você que está com ansiedade, confia em mim. Você não vale muito mais do que as aves? Será que eu não vou cuidar de você? Se eu cuido dos lírios, dos meros lírios, será que eu não vou cuidar também de você? Vestir você? Será? Pense nisso. A ansiedade, ela faz parte do ser humano. Acontece. Eu vou ter uma prova amanhã. Eu fico meio ansioso com a prova, porque eu preciso tirar uma boa nota para passar. Tudo bem, acontece. Um sentimento normal do ser humano. O problema é quando essa ansiedade ultrapassa limites que elas não devem ser ultrapassadas. Por isso, eu recomendo fortemente. Se você tem problema com ansiedade, transtorno, recomendo duas coisas a vocês. Primeiro, busque a Deus. Confie no Pai. Deite, porque Ele mesmo diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Pegai o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Confie no Pai. Confie nele.
E a segunda coisa que eu recomendo, procure ajuda do seu líder espiritual, procure ajuda psicológica, um psicólogo, uma psicóloga, ajuda psiquiátrica também. Todas essas pessoas são pessoas postas aí por Deus para nos ajudar. São profissionais importantes. Toda ajuda é bem-vinda. Não brinquem com a ansiedade. A ansiedade, ela é capaz de destruir as nossas vidas. Como a gente viu, a ansiedade ela é um negócio completamente inútil em nossas vidas. Por isso precisamos cuidar delas. Busque ajuda do Pai em primeiro lugar, mas também busque ajuda profissional. Líderes espirituais e médicos profissionalizados para isso. Tenha um amigo próximo de você, alguém em quem você possa confiar. E assim, a gente transita para o tema da nossa próxima aula. Final do versículo 30. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Aqui está o problema da ansiedade, o verdadeiro problema. Homens de pequena fé. Esse é o tema da nossa próxima aula. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que tu tens feito. Nós só temos a te louvar e te agradecer por mais uma palavra maravilhosa, uma palavra esplêndida, Pai, onde tu ensina a nós, Pai, o quanto tu cuida de nós. E hoje nos ensina a ver, Pai, o quanto tu cuida de nós, tu faz tudo por nós, Pai. Tu nos mostrou hoje que nós valemos muito mais que os pardais. Se tu cuida dos lírios, que são coisas temporárias, será que tu não vai cuidar de nós, que somos teus filhos eternos? Com certeza vai. E hoje tu está nos ajudando a enxergar isso, Pai. Hoje tu nos ajuda a enxergar que nós não somos meras coisas. Nós somos a tua imagem e semelhança. Nós somos grandes, mas que a natureza do pecado corrompeu a nossa natureza. Mas nenhum pecado nesse mundo ficará de pé diante da tua presença. E o teu Espírito e o teu sangue, Pai, dado na cruz, irá nos justificar e nos levará para a eternidade contigo, Pai. Obrigado por tudo. E assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.